Olá, olá, bem-vindos ao meu canal de YouTube Irina Rama. Eu sou Irina Rama, hipnoterapeuta e coach, e hoje vou falar sobre algo muito interessante. Vou falar sobre algo que nos mantém em círculos, nos mantém presos. Então, hoje estamos aqui no sexto Sim, no sexto episódio deste grande tema que é a espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Então, hoje vamos falar sobre padrões e hábitos inconscientes. E sim, muitos de nós estamos presos nesses padrões e hábitos inconscientes. Nós não sabemos, não nos apercebemos disso e achamos que o mundo está contra nós, o mundo é que nos põe nessas situações, quando na realidade somos nós, pela sincronia, pela frequência e vibração, que estamos a pôr-nos nesse tipo de situações. Então já de certeza lhe aconteceram situações de género a dizer: ai, porquê que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Ou porquê que eu vou, quando vou de feiras, sempre acontece uma mesma situação, ou de avião, ou de pessoas, ou de alergias, não interessa. De certeza vai acontecer situações em quais se perguntaram: porquê que sempre? Porquê que sou a mim? Sim, mas isso não é bem assim. Pronto, vamos desvendar um bocadinho este tema, ok? Então fica aqui. Se por acaso, entretanto, tens dúvidas, perguntas, não entendes, não percebes alguma coisa, podes comentar, podes perguntar, podes confirmar, podes simplesmente dar a tua opinião sobre aquilo que ouves aqui. E eu depois, com muito gosto, com muito prazer, vou ler o teu comentário e, se for o caso, eu vou responder. Não te esqueças também de pôr o like a este vídeo, também partilhar com alguém que achas que precisa dessa informação deste vídeo, ou porque não, podes partilhar depois a outras pessoas pela sincronia que pode entrar em contato com esta informação deste áudio. E não te esqueças de inscrever no meu canal para depois e assinar aí o sininho para depois seres informada quando eu vou publicar o próximo vídeo. Aí desde já digo-te que publico um vídeo curto, não vai ser muito aborrecido, é de 10, 20 minutos, onde falo coisas chaves, curto, explico muito pequenino, e por aí vai. Então vamos falar sobre o nosso tema, conhecer padrões e hábitos inconscientes. Então vamos começar. O que é que são os padrões inconscientes? Os padrões inconscientes são hábitos, reações ou formas automáticas de pensar, de reagir, de sentir, de ver, de entender. Ah, e esses padrões inconscientes aprendemos na nossa infância, através de experiências, através de traumas, através da observação, também são herdadas pela linhagem familiar, pelo árbore genealógico, crenças repetidas e experiências traumáticas e por muito mais, de muitas maneiras que os padrões inconscientes aparecem e instalam-se na nossa vida. Ah, e como eu tinha dito, são inconscientes, porque nós temos um trauma, vivemos aquele trauma, e a partir daquele trauma há dentro de nós há um gatilho, uma janela, ou como se fosse uma gavetinha que se criou, onde ele ficou armazenado, e depois, a partir dali, ele está sempre como se for intenção, está sempre a dar sinal. E mesmo que nós nos apercebamos disso, que acontece por causa disso, acontece por causa dele, mas nós não estamos conscientes disso, por isso é que é inconsciente, porque ele está-se a manifestar sem nós termos consciência disso ou sem nós querermos que isso aconteça. Depois acontece que a pessoa está a escolher aquilo que vai responder, aquilo que vai sentir ou aquilo que vai ver, mas ao final não, a pessoa está a repetir. E como é que esses padrões moldam a nossa vida? Esses padrões manifestam-se em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, relacionamentos. Atraímos sempre o mesmo tipo de parceiros, repetimos sempre sensações ou emoções de abandono, de rejeição, de humilhação, dependência emocional. Hum, Trabalho e dinheiro. Na área do trabalho e dinheiro, temos crenças de escassez, pensamos que o dinheiro não cresce na árvore, ou que os ricos não são bons, ou que precisamos trabalhar muito para termos alguma coisa, se nos sentimos merecedores se os outros aprovam o nosso trabalho, o nosso esforço.
E também podemos achar que o nosso esforço vale a pena se o outro aprova. No caso, na área das emoções, facilmente ficamos irritados, raivosos, sentimos ansiedade sem culpa, sem motivo, podemos sentir culpa e vergonha também sem motivo nenhum. Na área da autoimagem, manifesta-se através do que eu não sou capaz, que eu não mereço, que eu não tenho autoestima, que eu não tenho valor, que não sou capaz, que não mereço, não sou suficiente. Enquanto o padrão continua a ser inconsciente, ele é um destino, é algo que sempre vai aparecer e sempre não vais levar. Do momento que ele torna-se consciente, ele já torna-se uma escolha. Já podemos escolher, podemos decidir, mas eu não quero reagir assim, eu não quero sentir assim, eu não quero ver assim. É isso sim. Essa é a parte mais bonita disto tudo e mais importante. Agora, para percebermos mais uma coisa, que fora dos padrões inconscientes, temos hábitos inconscientes no dia a dia. Ok, padrões são uma coisa que se repete e os hábitos também se repetem. Só que os padrões são algo que vem aí, vou dizer, do emocional, do mental, enquanto os hábitos são mesmo automáticos, também não pensamos, vem como uma consequência dos padrões ou do nosso estado emocional. Por exemplo, isso pode ser comer sem pensar, comer em excesso, por exemplo, sempre. Olha, por exemplo, eu tenho aqui um hábito. Eu sempre, quando venho aqui trabalhar, tenho que fazer a minha chávena de café. Eu posso beber como com a minha família, depois posso beber um cafezinho, está tudo bem. Quando venho aqui, automático, vou fazer um outro café para vir aqui. E depois acabo por beber 2 ou 3 cafés por dia, quando a minha meta é só um. Não são dois, nem são três. É um hábito automático que tenho. Um outro hábito era agir impulsivo, fugir de conversas difíceis, procrastinar. Isso de procrastinar, todo mundo procrastina, inclusive eu. Por isso, não se sentam mal por isso, todo mundo faz isso. Mas é um hábito inconsciente no dia a dia. E mais ainda hoje com as coisas das redes sociais, a procrastinação ainda é muito mais enraizada em nós próprios. Temos de trabalhar muito na procrastinação. E também um outro hábito que nós fazemos, aplicamos no dia a dia sem nos apercebermos, é sempre ter pensamentos negativos ou criar sempre os piores cenários do nosso dia, da situação ou do momento que está a acontecer. E esses hábitos o que fazem? Fazem-nos manter presos, sempre na mesma versão e até nos atrapalha, nos bloqueia, nos dificulta o caminhar ou ir em direção a uma versão nova de nós, melhorada. Então, como já tinha dito antes, volto a repetir que o nosso cérebro gosta daquilo que é conhecido, mesmo que seja sofrimento. Então, como é que vamos começar a trabalhar esses padrões e esses hábitos automáticos ou inconscientes? Em primeiro lugar, é tudo através da observação. A observação, para mim, é uma chave muito importante, porque através da observação começamos a tomar consciência das coisas. Em primeiro lugar, temos que começar a observar aquilo que se repete, através de perguntas, fazendo as perguntas certas. O que na minha vida sempre volta? Ou o que é que na minha vida sempre se repete? Observar as respostas exageradas. Sempre quando há uma resposta exagerada, é porque há um padrão aí atrás, há uma situação aí atrás que está a chamar a atenção. Observa as suas frases internas. Eu nunca, eu sempre não, ou não sou. Este tipo de frases. Observa este tipo de frases. Normalmente essas frases sempre realçam crenças limitativas, crenças que nos bloqueiam. Observe onde e quando você saboteia, uh, 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 quando se sabota, desculpa aí o meu português, observa quando se sabota, por exemplo, quando você está a fazer algo e consegue fazer isso, mas qualquer coisa que se passa aí, você para, e isso é algo do seu inconsciente a fazer reagir a si é de uma maneira ou de outra, como se fosse uma proteção inconsciente de algo. Outra maneira como pode trabalhar esses padrões e esses hábitos é escrever. Quando nós escrevemos o que sentimos, como é que foi, o que é que se passou, o que é que eu percebi, tomamos consciência daquilo, tornarmos muito mais consciente daquilo que se passa connosco. E quando nos tornarmos conscientes de alguma coisa, depois
como tinha, depois podemos resolver isso. Isso depois torna-se uma escolha, não um destino. Então, resumindo, aquilo que podem fazer para se libertar desses padrões e de hábitos automáticos é tornar-se consciente. E a consciência é o caminho para a libertação. Do momento que se passa algo e você reconhece, percebe que se passa isso com vocês, então vocês tornam-se conscientes daquilo que se passa. E quando o padrão, o hábito torna-se consciente, então ele perde a força. E depois disso consegue-se trabalhar com terapias, com coaching ou com qualquer outro tipo de terapia que vocês mais se identificam e aí consegue anulá-lo ou, pelo contrário, reescrevê-lo de uma maneira positiva. Podem usar aquele padrão, aquele hábito para si, mas de uma maneira positiva. Olha, por exemplo, vocês comem qualquer coisa inconscientemente e a têm em excesso e trabalham isso e podem utilizar este hábito diário para vocês, é tipo comendo coisas saudáveis para vocês, por exemplo, mais fruta ou mais verdes ou beber mais água, dá para reescrever por cima dele e o que depois pode se tornar um hábito positivo. Então, resumindo aqui, os padrões e hábitos inconscientes não são culpa sua, mas sim responsabilidade sua torná-los conscientes ou tornar-se conscientes deles. Porque tanto tempo quanto não está consciente dos hábitos e dos padrões limitativos, você está sem poder, está sempre numa espiral, que nem vou dizer que é num círculo, é uma espiral que anda sempre no mesmo, no mesmo, no mesmo. Tem que se mudar isso. Então pronto, sendo dito isso, espero que tenha sido útil esta informação e como já tinha dito antes, podem partilhar, podem comentar e podem deixar um gosto e podem se inscrever ao meu canal que já amanhã vem o próximo vídeo onde vou abordar mais um tema muito interessante neste tema de grande espiritualidade e de desenvolvimento pessoal. Beijinhos, até o próximo vídeo.